Oi, meu nome é Isabelle, Giovana, Karine, Milena. e nós vamos realizar uma entrevista para a segunda edição do nosso Jornal CEF com a professora Helene Mar. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Você já passou por algum episódio de discriminação? bom, boa tarde, meninas. Assim, todas as pessoas negras já passaram por algum episódio de discriminação, porque o racismo é estrutural. Então, quando algo é estrutural, é impossível que você não vivencie, porque ele está na estrutura da sociedade. Então, o racismo não é só um xingamento direto, mas são muitos modos de relação. Então, todas as pessoas negras, por mais que algumas queiram dizer que não, porque realmente é uma coisa ofensiva, enfim, pessoal, todas as pessoas negras já passaram por episódios de racismo, sejam velados ou sejam diretos, assim. Você acha que o racismo reverso existe? Não, gente, racismo reverso não existe. Racismo é uma estrutura também de poder, né? O racismo ele existe de diversas formas. No Brasil, a gente vivencia o racismo contra pessoas negras e indígenas, exatamente porque pessoas brancas ocupam os lugares de poder. Então, por mais que alguém reaja de forma igual, enfim, que é isso que as pessoas falam, porque eu também falou isso de mim. Isso não altera nada a sociedade, assim, nesse sentido de que é o que eu estou dizendo, racismo não é só um xingamento, obviamente que ninguém tem que ficar xingando ninguém, mas você dizer para uma pessoa que ela é branca, não sei o que, não altera nada na vida dela, enfim. Qual a posição você acha que a mulher negra ocupa nessa geração? Então, a gente vive um momento de empoderamento geral, que isso é muito interessante, né? O que aconteceu? Tem um movimento também, que foi um movimento social, que foi o movimento dos pré-vestibulares para negros e carentes, que era um movimento não era tão conhecido, mas ele formou várias pessoas. E hoje a gente já vê o reflexo dessa formação.
Por exemplo, eu estudei nesse pré-vestibular, e aí por eu ter estudado lá, em um pré-vestibular ligado à Igreja Católica, eu tive uma bolsa de 100% para estudar na PUC. Ali tinham várias pessoas. Hoje, onde essas pessoas estão? Elas estão em vários lugares. Hoje, algumas delas são professores universitários. Hoje, algumas delas trabalham em empresas, trabalham em escolas. E a gente não era só um pré-vestibular para passar no vestibular. Era um pré-vestibular que tinha, por exemplo, uma aula que se chamava Cultura e Cidadania, que é uma aula exatamente para entender como a sociedade está estruturada, ouvir vários discursos diferentes. Então, eu acho que essa é uma questão que gera o empoderamento hoje das mulheres. Da pronta, assim, só, sei lá, vou fazer um código. Mas já guarda pronto, já eu odiava de estar passando escova. Eu não queria, e aquilo me fazia mal. Então agora eu encontrei um modo que eu quero me relacionar com o cabelo, por não sei quanto tempo. Sendo assim, eu não acho que ninguém é obrigado a nada, mas vamos então deixar as pessoas livres. Quem realizar, ótimo, porque acho mais bonito assim, eu depois quero mudar. Minha sobrinha, ela bota black, e daqui a 2 semanas ela tá com uma trança até aqui. Cada vez que eu encontro, ela tá de um jeito. Eu acho aquilo genial, assim, nossa, né? Isso é consequência desse tempo que a gente está vivendo, do empoderamento. A internet, ela é muito ruim, mas ela também foi boa nesse sentido. Esses movimentos sociais que eu comecei a falar, que parecem que eram pequenos, né? Mas que teve muita força na sociedade, no Rio de Janeiro, muita força, eles são importantes também para o nosso empoderamento, para a nossa decisão, decidir sobre o nosso corpo, né? Quando tem a pauta feminista, é isso também. Ah, eu quero ter direito ao meu corpo, mas a gente não tem direito nem ao nosso cabelo, porque também o feminismo tem que ter cuidado se você não pauta, porque senão você já começa a discussão. As feministas, as mulheres querem ter o direito de trabalhar. Todas as mulheres negras que vieram para o Brasil, escravizadas, elas já trabalhavam. Né? Não posso exigir o direito ao trabalho como se eu não... As mulheres estavam trabalhando e não trabalhando remuneradamente, né? Então a gente sempre tem que ter, que é o que a gente chama de interseccionalidade, é você analisar uma situação com todo esse escopo. De um depoimento que um cara negro, ele pegou um ônibus para entrar em São Cristóvão, e aí ele estava dentro do ônibus, passando assim, ali naquela parte do Jacarezinho, essas coisas assim, e entraram 2 caras negros também, da mesma tonalidade de pele, mas ainda assim esse cara que estava dentro do ônibus, ele se assustou, ficou meio retraído. E na mesma hora isso veio, assim, não na mesma hora, veio na cabeça dele, e aí ele ficou assim, meio sem saber o que fazer, desceu do ônibus e pegou um Uber para chegar no destino dele. E depois ele ficou assim, tipo, era a mesma tonalidade, por que eu fiquei assim retraído se somos o mesmo, assim, sabe? E eu acho que isso influencia, como você falou, na questão estrutural da sociedade. Aí eu te pergunto, você acha que é comum, assim, acontecer essa coisa do preconceito entre os negros, assim, entre eles? Então, acho que a gente volta no ponto. O racismo, ele está na estrutura social. Então, obviamente que a gente vai reproduzir. Todos vão reproduzir. Porque você nunca teve um professor negro, você nunca foi no médico negro na sua vida. O cara branco, ele vai vir te assaltar, provavelmente você vai ter menos... Você vai... Opa! É difícil que alguém faça isso com uma pessoa branca. Quando você tem esse referencial e algo está fora dele, você meio que desumaniza o outro. Por exemplo, as pessoas trans, as coisas que eu li ontem, isso não é modo de tratar seres humanos. As pessoas são mortas, a expectativa de vida das pessoas é de 35 anos. As pessoas, a causa morte, que as pessoas têm tanto preconceito, homossexual, bissexual, transexual, gente doença, sexualmente transmissível. A primeira causa morte é a violência e a segunda é o suicídio. Ou seja, essa desumanização faz com que as pessoas se matem. E as pessoas negras e indígenas estão nessa mesma vibe, porque essa desumanização faz com que essas pessoas considerem de que elas podem tratar as outras de modo inferior, de modo desrespeitoso. Né? Uma coisa é a proximidade. Eu estudei na Gávea. Bate, não sei o que, na minha arena, né? A história lá de ficar andando de ônibus e tal. Agora eu sou chique, só ando de trem, né? Mas aí,
Muito chique. E aí, o que acontece? Uma coisa é a proximidade, de fato. Eu tinha uma proximidade muito maior com as pessoas pobres, os funcionários. Um cara que trabalha lá, porque não existe isso pra mim, assim. Eu conheço, podia ser meu primo, podia ser meu tio, mas isso, às vezes eu via que isso gerava uma coisa que não gerava com as outras pessoas. Muito diferente do Brasil. Por quê? Também devido a essa colonização, que é... O Chico Buarque tem uma música que eu adoro, chama Fado Tropical. Aí faz uma brincadeira assim com os portugueses, não sei o quê, que eles são sentimentais, não sei o quê. Depois vocês ouçam essa música, é bem legal. Esse modo de se relacionar gerou o que a gente é, que realmente é uma colonização que tem uma abertura, assim, não sei se é boa a palavra, mas um modo de relação mais com o colonizado. Por exemplo, qual música tradicional do Brasil? A música por excelência? O samba. Qual é, enfim, essa história do mestiço? Qual é o prato típico do Brasil? Conhecido? Feijoada. Nenhum país tem o seu, nenhum desses, não sei, assim, se outros, não fiz uma pesquisa, mas eu faço uma pesquisa meio empírica, se olhar, esses países inimaginavelmente vão ter a cultura do colonizado como sendo a cultura oficial. Então o que acontece? Claro que a MPB é samba, né? Desculpa, a bossa nova é samba, a bossa nova é um tipo de samba. O cara que vai fazer a bossa nova, que vai ser o samba vendido internacionalmente, não vai ser o cara negro. Né? O Cartola, por exemplo, que é um sambista maravilhoso, ao mesmo tempo que o Cartola estava, ele ficou muito sem grana e foi ser guardador de carro, assim, já tinha várias músicas, assim, é muito maravilhoso. Era esse pré-vestibular ligado à igreja, e ele falou o seguinte: a gente não pode fazer nenhuma diferenciação, porque para os alunos não sofrerem nenhum... Imagina, é uma universidade de elite mesmo, assim, não é classe média, assim, de elite, da elite do Rio de Janeiro. Apesar de ter muitas bolsas e tal, mas tem uma elite muito influente ali. Ele falou isso: a gente não pode dar nenhum tipo de privilégio, porque senão vai ter problema. Tem que ser o mesmo vestibular para todo mundo. Quem for aprovado, a gente garante a bolsa de 100%. Até mesmo porque não só nós éramos 5% da universidade. E a PUC tinha, não sei, 40% de bolsistas. Então, assim, muitas pessoas que você via lá muito fashion, assim, ricas e racistas, elas também eram bolsistas. Mas, as cotas são... Aí eu estudei fora do sistema de cotas também, porque quando eu comecei a estudar não tinha sistema de cotas, não existia ainda. Mas, assim, eu acho que nem hoje, até eu vi um negócio que eu achei interessante, a discussão nem é mais essa, assim, porque não tem mais o que discutir em relação à cota racial. Ah, não gosto, não quero, enfim, já virou uma questão pessoal. Eu acho que ele não gosta e não quero, é questão de... Tipo assim, uma pessoa chega e fala: ah, mas aí uma pessoa negra e uma pessoa branca pensa do mesmo jeito, é questão de querer, de estudar. Não é, eu acho, assim, minha opinião, não é questão de estudo. A mesma oportunidade que o negro tem, que um branco tem, o negro não tem. Às vezes está estudando na mesma escola, exemplo, ganhou bolsa para estudar numa escola boa, o negro e o branco. Mas aí tu vai ver, chega em casa, o branco não faz nada. Essas políticas das escolas, por exemplo, essa discussão vem desse movimento que eu falei para vocês que eu participei. As pessoas foram, eu lembro que eu não pude no dia, se acorrentaram lá na UERJ, fizeram 1000 manifestações. Esse é um ganho dos movimentos sociais, não foi um político que falou: ah, não tem negro na universidade, vamos colocar. A política de cotas era uma das políticas mais bem-sucedidas do Brasil. Tudo bem que com os últimos governos de esquerda, né, que é centro-esquerda, né, gente, enfim, de centro-esquerda, implementou-se essas políticas oficialmente no Brasil, porque só a UERJ tinha e agora tem política de cota nas universidades federais, nos concursos públicos. Mas essa é uma luta das pessoas negras, isso é muito importante. Não é uma luta que veio de alguém que deu, foi uma coisa que nós, enquanto movimento, entendemos que é urgente ser feito. Então, assim, essa questão da cota racial já nem, não tinha, que não sei o que, isso não existe. O que se pode fazer é ampliar a política de cotas, que eu acho corretíssimo, que é o aluno da escola pública, que realmente estuda numa escola universitária, ele também tem direito. Uma coisa não exclui a outra. A pessoa branca pobre, ela tem direito às cotas raciais, sim. A ter cotas, sim. Ela pode entrar nessa cota dos alunos da escola pública. Não é porque, é só para negro, é só para indígena, é só para não sei o quê. Não. E a gente tem, enquanto sociedade, que se organizar
para reivindicar. Porque você é uma mulher, tanto como mulher, você é uma menina branca, mas você não é a menina branca que eu estudei na PUC. Você sabe o que é o sistema de cotas raciais? A AGU explica. Tradicionalmente, o princípio constitucional da isonomia possui duas vertentes, a formal e a material. A igualdade formal assegura a todos os cidadãos o mesmo tratamento perante a lei, independente de cor, raça, sexo ou religião, estando proibidos quaisquer atos discriminatórios com fins ilegítimos. Já a igualdade material busca equalizar indivíduos por essência desiguais. Mais do que a igualdade perante a lei, é dever do Estado e da sociedade a adoção de medidas que promovam o respeito às diferenças. Essa é a visão que norteia o sistema de cotas. As cotas raciais consistem em reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para certos grupos étnicos vulneráveis, como negros e indígenas. Surgiram na Índia na década de 1930 e são uma forma de ação afirmativa, pois objetivam reverter injustiças históricas, econômicas e sociais geradas pelo racismo e pela exclusão social. No direito brasileiro, o sistema de cotas raciais é regulado em âmbito federal pela lei que trata do ingresso em universidades públicas e concursos públicos, sem prejuízo da sua regulamentação por estados, municípios ou até mesmo por empresas. Ela funciona da seguinte forma: após definidas as vagas em edital, os candidatos negros ou indígenas devem autodeclarar essa condição. Para evitar fraudes, eles poderão passar por um processo de verificação perante uma banca avaliadora. Os candidatos que concorrerem pelo sistema de cotas terão seus nomes incluídos em uma lista própria, o que não impede que eles também constem da lista geral, na qual estão os nomes de todos os candidatos. Ao final, selecionados os melhores e para evitar injustiças, cotistas e não cotistas serão convocados em listas separadas e simultâneas, em atenção aos critérios de alternância e proporcionalidade. Isso significa que, se for reservado 20% das vagas, a cada 4 candidatos da lista geral, deverá ser convocado um cotista. O STF já declarou a constitucionalidade do sistema de cotas. Em 2012, o Supremo decidiu que o sistema de cotas raciais para ingresso em universidades públicas não é desproporcional e irrazoável, mas busca reparar distorções históricas causadas pelo racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Já em 2017, a Corte decidiu que a lei federal que assegura 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros pelo prazo de 10 anos é constitucional e vale para os 3 poderes da União, além de Defensoria e Ministério Público. Em seu voto, o ministro Barroso destacou uma terceira vertente do princípio da isonomia, a igualdade como reconhecimento. Nessa visão, não é só necessário colocar as pessoas em pé de igualdade, mas também reconhecer a natureza cultural ou simbólica das injustiças combatidas e buscar superar os modelos sociais de representação que marginalizam certos grupos em razão de suas origens, identidade, religião ou aparência física. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, já não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro, também tem sangue crioulo.